Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de capacitação para copeiro hospitalar. Essa é a aula sobre conceitos básicos sobre higiene. Então, higiene relacionado à higiene pessoal. Então, quais são os conceitos gerais sobre higiene pessoal? Então, o nome higienização, ele compreende duas etapas: a limpeza e a desinfecção. Quando a gente pensa na limpeza, a gente vai pensar em remoção de substâncias indesejáveis, ou seja, aquela sujeira grossa, onde você literalmente retira, com a ajuda de algum equipamento, de algum aparelho ou com a própria mão, como uma terra, uma poeira e assim por diante. Enquanto que a desinfecção, ela está relacionada à redução por método físico ou um agente químico do número de micro-organismos, ou seja, você vai reduzir a quantidade de micro-organismos utilizando um produto químico, como por exemplo o cloro. Então, quando a gente pensa em cuidados com agentes contaminantes, a gente precisa entender o que é um agente contaminante. Então, contaminantes são substâncias de origem que seja biológica, física ou química, que são substâncias estranhas ao alimento. E essas substâncias, elas podem comprometer a integridade do alimento e tornar-se nociva à saúde humana. Só corrigindo, no começo da aula, eu falei sobre higiene pessoal, só que essa aula vai compreender os dois sentidos, tá bom, pessoal? Então, essa definição de contaminantes é uma definição dentro da portaria do Centro de Vigilância Sanitária, de São Paulo. Do Brasil. Então, o Centro de Vigilância Sanitária é o órgão no país responsável por vários cuidados e, inclusive, editar e publicar normas que orientam o controle na produção de alimentos. Então, quando a gente pensa sobre uma ação contaminante, a CVS 5, a portaria CVS 5 de abril de 2013, lá diz que durante a manipulação dos alimentos é vetado, ou seja, não deve fazer, ou seja, é proibido. Ou seja, coloquei aqui uma lei para vocês compreenderem por que em serviços de alimentação, em serviços de nutrição, muitos itens, muitas coisas orientadas pelo nutricionista, trata-se na verdade de leis, leis do país onde nós vivemos. Então, segundo a CVS 5, é vetado falar, cantar, assobiar, tossir, espirrar, cuspir sobre os produtos, naturalmente, E quando a legislação fala sobre os produtos, ela quer dizer assim: você está lá manipulando, contando as bolachas, arrumando os pães, qualquer atividade que seja, em relação ao alimento. E aí do nada começa a falar com seu colega, fala. Então, é essa ação que a CVS 5, ela orienta que você não faça. Por quê? Porque naturalmente isso aí vai favorecer a contaminação dos alimentos, que a gente vai falar um pouco mais depois, tá? Então, a legislação continua dizendo que não se deve mascar goma, palito de dente, Deixar o palito na boca, fósforo ou similares. Além de chupar balas, comer ou experimentar alimentos com as mãos. Tocar o corpo, colocar o dedo no nariz, no ouvido, assoar o nariz, mexer nos cabelos, Se pentear. Então, aqui você tem várias atividades naturais, do ser humano, mas que devem ser evitadas o máximo possível quando você está manipulando o alimento, quando você está cozinhando. E essas atividades que devem ser evitadas, pessoal, refere-se ao seu trabalho e refere-se também se você está em casa. Se você está fazendo alguma atividade, alguma preparação para você, para sua família, então deve ser evitado para poder evitar contaminação. Então, por que cuidar da higiene e da limpeza é importante? O sistema imunológico, ele é composto por uma rede complexa e vital das células e dos órgãos que protegem o corpo contra infecções.
Ele deve manter micro-organismos infecciosos como bactérias, vírus e fungos fora do corpo. O sistema imunológico deve destruir quaisquer micro-organismos infecciosos que possam invadir o corpo. Por que eu coloquei esse slide aqui, gente? A gente está falando sobre higiene e vem o slide falando sobre o sistema imunológico. É para ajudar você a compreender que nós, os seres humanos, fomos feitos com um sistema que ajuda a proteger o corpo contra infecções de bactérias, contra vírus, como já vimos na aula anterior. Porém, se você acaba introduzindo, né, no corpo dessa pessoa uma quantidade muito grande desses micro-organismos, você pode acabar contribuindo para que essa pessoa fique mais doente. Por isso que cuidar da higiene é muito importante. O sistema imunológico, ele tem a ação, sim, de defesa, mas ele precisa ser cuidado, né? Ele não é mágico. Ele precisa ter o apoio, ou seja, ter a ajuda da gente de sempre ingerir ou fornecer a outros alimentos limpos. Então, quais são as fontes de contaminação que a gente pode destacar aqui? Então, entre os meios de contaminação, temos aqui como principal as mãos. Então, as mãos, elas podem ter feridas, essa ferida vai entrar em contato com o utensílio que você vai manipular o alimento. Esse utensílio, né, entrando em contato com o alimento, vai contaminar esse alimento. Então, temos, por exemplo, o ar. O ar também é uma fonte de contaminação dos alimentos, se for um ar poluído. Então, temos que tomar cuidado, por exemplo, com todos os aspectos, vamos dizer assim, que nós temos no nosso organismo, que vai contribuir para a contaminação dos alimentos. Então, por exemplo, como que eu faço, né? Como que acontece essa contaminação do ar? Se eu tossir, né? Eu tenho micro-organismos na garganta, esse tossir vai acabar indo para o alimento. O alimento vai ser ingerido por alguém e eu estou passando, então, contaminação, micro-organismos para essa pessoa através do alimento. Um outro item, né, que contribui muito para a contaminação dos alimentos são os animais. Então, os animais, hoje no mundo moderno, né, especialmente nas grandes cidades, muitas pessoas têm animais dentro de casa, né, em pequenos apartamentos. Então, é necessário ter um cuidado especial para que esses animais não favoreçam a contaminação dos alimentos, mantendo eles no lugar adequado. Então, em um serviço, né, de produção de alimentação, seja ele em um restaurante, seja ele em uma cantina, especialmente em um hospital, a gente tem que ter a ausência total de qualquer tipo de animal, para a gente reduzir o risco de contaminação dos alimentos. Então, eu tenho um vídeo aqui para passar para vocês. A imagem dele não é uma imagem muito boa, porque é um vídeo antigo, mas é um vídeo que faz a gente refletir muito sobre a questão da contaminação, sobre a questão do nosso papel como agente protetor do alimento, né? Da contaminação, decontaminação. Vamos lá?
Pois é, pessoal. Vocês entenderam bem o filme, né? O vídeo? Então, na verdade, a gente vê aí que essa pessoa, né? Ela estava em uma situação natural, né? Normal. E o senhor que estava ali higienizando a mão, né? Após usar o banheiro, estava todo preocupado. Ele estava consciente quando ele cumprimentou aquela pessoa, talvez fosse um candidato a uma vaga de emprego que ele ia dar. Ele pegou todas as bactérias, né, através da mão. Então, daí a grande importância da higiene pessoal. Eu acho interessante esse vídeo, eu dou risada porque é, infelizmente, a realidade, né? Então, depois desse curso que você está fazendo, com certeza você vai sempre higienizar as mãos após o uso, né, do toalete. Então, a higiene pessoal exige, né, como conceito, o banho diário, para os homens fazer a barba, fazer o bigode, isso diariamente. Cortar as unhas serem limpas, sem esmalte ou base, uma maquiagem, especialmente para as meninas, se quiserem utilizar, mas que seja uma maquiagem leve. É vedada a utilização de adornos. O que é adornos? Eu brinco que é aquilo que deixa a gente bonita, né? Mais bonita. O brinco, o colar, o anel, né? O relógio, pulseiras. Então, todos esses adornos, eles são proibidos para uma pessoa que vai manipular alimento de acordo com a portaria da vigilância sanitária. Então, se você vai trabalhar nessa função, precisa ter essa consciência que não deve ser utilizado. Então, quando a gente pensa no banho, como eu já mencionei antes, o banho deve ser diário, um banho que remova toda a sujidade do corpo, que inclua a limpeza, né, dos dentes através da escovação dos dentes diária após as refeições, que inclua unhas bem aparadas, bem higienizadas, que tenha ausência de esmaltes, né? No caso dos homens se aplicam a mesma necessidade. Então, essas ações garantem que você evite levar contaminação para o paciente. Então, aqui é um slide só para reforçar o que nós já falamos, né? A questão de maquiagem, né? No caso das meninas especialmente, uma maquiagem que seja uma maquiagem leve. O perfume, um perfume, pessoal, que seja um perfume leve, se possível, aquele desodorante neutro, né, de cheiro neutro. Por quê? Porque aí você vai manipular alimentos, você vai ficar perto de pessoas que estão doentes, e um cheiro de perfume muito forte pode trazer um desconforto, tanto para os seus colegas, como também para o paciente. Então, acredito que ninguém é contra cheiro bom, cheiro agradável. Mas dependendo do horário, dependendo da situação do momento, a gente pode acabar levando desconforto para a pessoa que está ao nosso lado. Então, quando a gente pensa na questão de aparência, a gente pode lembrar também de uniformes. Então, um uniforme que seja de boa aparência, bem cuidado, que seja coerente com a sua função, com o seu tamanho. No caso de sapatos, né? Sapatos fechados protegendo os pés, cabelo bem aparado, bem penteado. Então, assim você dá um bom testemunho, você é o cartão da empresa, você representa o nome da empresa. Então, imagina você ir atender um paciente, né? Com uma aparência similar a esta, né? Então, precisa dar atenção a esse aspecto. Então, quando a gente pensa na aparência, os uniformes, eles precisam ser bem conservados, limpos, ter uma troca diária do uniforme, né? Às vezes a gente vê profissionais trabalhando com aquele avental que foi branco, né? E que mudou de cor para amarelo, para roxo, né? Ou seja, com o uniforme sujo. Isso não é adequado, pessoal. Então, os cabelos devem ser totalmente presos, protegidos, como a gente viu no slide anterior. Aqui a gente tem um exemplo de um rapazinho lindo se barbeando. Então, vamos pegar o exemplo dessa foto, né, especialmente para os rapazes,
para ter uma boa aparência. Então, quando a gente vai trabalhar, então, alguns objetos talvez sejam necessários. Então, se no seu serviço precisa, é necessário utilizar itens como caneta, lápis, papel, termômetro. Esses itens, eles podem ser levados até você, mas que, se possível, utilizar os bolsos que estejam, né, no uniforme da pessoa, mas os bolsos inferiores, ou seja, não aqueles bolsos, né, em cima, que nem deve ter no uniforme dos profissionais que trabalham em alimentação. Por quê? Porque à medida que você se abaixa, que você faz movimento, esse item, essa caneta, esse lápis pode cair. E se você está perto de uma panela, né, com 50 quilos de arroz, então você pode acabar contaminando todo esse alimento. Então, por isso que, se usar, coloque em bolsos inferiores do uniforme. Quando a gente pensa em higiene do local de trabalho, a gente precisa considerar todo o nosso local. Então, o local que envolve nosso trabalho é o local que envolve a produção de alimentos, que envolve o local onde você guarda as suas coisas, como o vestiário. Então, eles precisam ser mantidos limpos e organizados. Talvez não seja você que vai limpar. Tá, mas existe outra pessoa que vai fazer esse trabalho, mas você é responsável por manter esse local limpo, organizado e higienizado. Porque o profissional que vai fazer essa limpeza, ele é pago para limpar, não para arrumar as coisas que, porventura, nós, como colaboradores, deixemos fora do lugar. Então, precisamos colaborar. Celular. Hoje em dia é muito comum o uso do celular, mas ele não é recomendado em unidades de alimentação e nutrição e também em outros setores. Por quê? Porque ele é um grande veículo de contaminação. Um dia que você tiver oportunidade, conversar com um especialista, fale, né, pergunte a respeito de quantos micro-organismos é possível encontrar em um celular, né? Naquele primeiro vídeo nós vimos a situação, né? O personagem foi lá com a mão suja para pegar o celular que tinha caído no chão. Isso, entre outros exemplos, né, que pode colaborar com a contaminação do celular. Então, é uma boa dica também, limpar o celular. Vamos ver um outro vídeo interessante aqui? Depois a gente conversa sobre ele. Olá, você aceita uma rosquinha? Oh, minhas favoritas! Rosquinha com glacê. Rosquinhas com cobertura cor-de-rosa. Ai, não! Chocolate! Oh, mas eu estou de dieta. Ah, bem, todo tempo eu estou de dieta. Oh, por favor, onde é que posso lavar as minhas mãos? No fundo do corredor tem um lavabo. Ah, obrigada.
Chocolate, que delícia! Viram, pessoal? Então, assim, eu sei que esse vídeo também não tem uma qualidade muito boa de imagem, mas por que eu coloquei ele? Exatamente para você ter noção muito clara do que é realmente a contaminação. Então, aquela moça, né, ela pecou em um momento, ela deveria ter limpado a mão antes de tocar, aliás, né, depois que abriu a porta. Então, isso aí é só para vocês terem uma noção clara de que a gente pode acabar favorecendo a entrada de micro-organismos tanto no nosso corpo como também, né, no corpo de outra pessoa, né, do nosso paciente internado. Então, quando que a gente deve lavar as mãos? Sempre. Após fumar, tossir, pegar em dinheiro ou em celular. Por isso que é importante o celular ficar no armário enquanto a pessoa está trabalhando. Antes e depois de ir ao banheiro. Por que antes? Porque você lavar a mão antes, você evita levar para si próprio a contaminação. E você lavar a mão depois, você também vai evitar de levar essa contaminação para outras pessoas. E entre diferentes rotinas. Então, entre atividades, né, entre uma atividade e outra, como por exemplo, né, ao chegar com a refeição, né, você chega com a refeição, vai porcionar, após trocar a fralda de criança, após, né, higienizar o nariz de uma criança, por exemplo, separar remédios, fazer curativos, no caso, para pessoas da enfermagem. Então, existem várias necessidades essenciais para higienizar as mãos. Então, pessoal, quando a gente fala para parar, realmente é parar a atividade e higienize as suas mãos. Porque se você higienizar suas mãos de maneira correta, suas mãos limpas, elas podem salvar vidas. Então, tem aqui um vídeo que eu vou deixar, né, colocar para vocês verem. Esse vídeo, ele é maravilhoso. Na verdade, foi um vídeo feito por um hospital que ele traz alguns lembretes de maneira bem divertida. Vamos ver.
esse vídeo, pessoal, eu encontrei, né, montando essa aula para vocês, e eu achei ele maravilhoso porque realmente é. Então, essa lição, né, essa aula, fica a grande mensagem para você. 5 passitos para lavar as mãos de maneira correta. E se vocês tiverem oportunidade, aqui está o endereço, né? Esse vídeo foi gravado em um hospital, eu não tive a oportunidade de ver onde é esse hospital, mas é um vídeo muito educativo que ajuda a prevenção de muitas doenças, de contaminação e serve em muito para a proteção do paciente internado, tá bom? Então, como que a gente deve fazer para lavar as mãos, né? Então, os passos lá, o vídeo falou sobre 5 passitos. Eu peguei um cartaz com mais de 5 para você. Então, umedeça as mãos com água, aplique o sabão o suficiente para esfregar as mãos por toda a palma da mão, o dorso, né? A palma, o dorso. Então, esfregar as mãos de maneira, né, adequada, a unha, né, esfregar totalmente, retirar, né, anéis, alianças e por aí vai, para não ficar totalmente livre. Lavar o dedão, assim, né, totalmente esfregando, levar essa higienização até o pulso, pelo menos. Aí você retira esse sabão, né, seca com uma toalha, que não é o ideal mais, o certo, né? O ideal é você ter aquele secador com ar quente para secar a mão, mas se não tiver o ar quente, você utiliza a toalha. Para poder, depois que você seca, você fecha a torneira, se a torneira for a manual. Geralmente, as torneiras ultimamente têm sido daquelas que tem um sensor, né? Você coloca a mão embaixo, a água cai, quando você tira a mão, a água deixa de cair, que é o mais ideal, né? Se não for, é necessário que você feche a torneira. Mas, por favor, você higieniza a mão, feche a torneira com a ajuda de um papel, porque senão você pega toda a sujeira que está ali na torneira para você. E eu sei que você não quer isso, tá bom? Então, esses são os passos certos para higienizar as mãos de maneira correta. Então, higienizar as mãos é muito mais do que somente lavar as mãos de maneira correta. Então, não importa a nossa função. Depois que higienizar as mãos, você pode também usar o álcool gel. E aí, você está com as mãos realmente higienizadas de maneira adequada. E você pode, com isso, salvar muitas vidas. Então, pessoal, aqui eu estou deixando aqui como referência uma cartilha, a cartilha sobre boas práticas para serviços de alimentação, que ela foi desenvolvida pelos órgãos do nosso país e que tem lá várias informações, várias orientações que você pode conseguir na internet, tá? Eu vou tentar também deixar ela acessível para vocês utilizarem para consultar, para se reciclar, para manter essa consciência da importância da higienização. Então, obrigada por sua atenção. Nessa aula eu estou encerrando com uma foto aqui de crianças felizes, sabendo que o seu conhecimento, o seu cuidado vai ajudar na preservação da vida, não somente de crianças. Se você trabalha com crianças, essa importância é ainda maior. Mas, independente da idade do nosso paciente, é importantíssimo você higienizar as mãos de maneira correta para que a gente tenha aí um auxílio cada vez mais na recuperação do nosso paciente. Obrigada por você assistir essa aula. A gente vai se ver logo na próxima aula, se Deus quiser. Até!